tarde. Dando continuidade à nossa aula sobre o uso correto das diferentes formas farmacêuticas, nós vamos falar hoje sobre os colírios e pomadas oftálmicas. Quando um paciente ele recebe uma prescrição contendo um colírio e uma pomada oftálmica, o correto é que ele utilize, em primeiro lugar, o colírio, pois se trata de uma preparação líquida, e, em segundo lugar, a pomada, que se trata de uma preparação semissólida e gordurosa. Portanto, em primeiro lugar, deve ser aplicado o colírio e somente depois aplicado a pomada oftálmica. Como eu já havia falado com vocês, primeiro procedimento é lavar bem as mãos, inclinar a cabeça para trás, puxar a pálpebra inferior, então puxar a pálpebra inferior e gotejar o número de gotas prescritas pelo médico. 1 gota, 2 gotas, conforme a prescrição médica. Em seguida, deve-se pressionar o ângulo interno do olho por 1 minuto, que é esse cantinho aqui onde nós temos o canal nasolacrimal. Por que isso? Porque se eu não pressionar o canal nasolacrimal, existe o risco desse colírio ele ser drenado pelo canal e posteriormente absorvido, levando a algum efeito indesejado no organismo. Então, o ideal é que, após a aplicação do colírio, eu pressione o canto interno do olho. Em seguida, com um lenço de papel ou com um lenço de pano, porém limpo, eu vou enxugar o excesso do colírio que vai escorrer no meu rosto. Aqui nós temos uma figura ilustrando o que eu mencionei para vocês, a aplicação e pressão sobre o canal nasolacrimal. E em relação às pomadas oftálmicas, o mesmo procedimento: lavar bem as mãos, puxar a pálpebra inferior e aplicar a pomada. Porém, a aplicação ela deve ser do ângulo externo para o ângulo interno do olho. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar da parte externa desse canto aqui para o canto interno. Lembrando que eu devo interromper a aplicação antes de chegar no canto interno do olho, tá? Porque eu não posso colocar pomada sobre o canal nasolacrimal. Se eu colocar, a pomada sobre o canal nasolacrimal, e dependendo do tipo de pomada, dependendo do número de aplicações e da duração do tratamento, eu posso causar uma obstrução nesse canal nasolacrimal. Então, o correto é isso: fazer a aplicação do canto externo para o interno, lembrando que eu não posso colocar pomada sobre o canal nasolacrimal. E avisar o paciente que é normal borrar a visão quando se aplica uma pomada oftálmica, porque afinal de contas ela é de natureza gordurosa, de natureza oleosa. Em relação às gotas auriculares, mesmo procedimento. Então, qualquer medicamento que nós formos aplicar, as mãos têm que estar limpas. Sentar e inclinar a cabeça para o lado, tá?
e fazer então a aplicação do produto. Veja bem, para um adulto, qual é o procedimento correto? Eu vou segurar o lóbulo da orelha e puxá-lo delicadamente para cima e para trás. Isso para evitar que, ao colocar o medicamento no canal auditivo, esse medicamento escorra, ele saia do canal auditivo. Então, eu vou colocar o número de gotas prescrito pelo médico e vou puxar o lóbulo da orelha para cima e para trás. No caso da criança, deve ser puxado para baixo e para trás, tá? Então, no caso da criança é diferente. Essa aplicação, ela deve ser feita somente com prescrição médica. Eu comentei com vocês que existem vários medicamentos, várias gotas auriculares, mas que o uso desses produtos pode levar a um problema mais sério para o paciente, porque vai mascarar um problema mais grave. Então, muitas vezes, quando o paciente ele tem um problema no canal auditivo, a conduta correta é encaminhá-lo ao médico para que seja feito o tratamento adequado. Porque caso isso não aconteça, ele pode ter até mesmo a perda parcial ou total da audição. Bom, ao final da aplicação do medicamento, então, fazer uma pequena bolinha de algodão e colocá-la no ouvido, tá? Esse é o procedimento correto. Uma outra forma farmacêutica são os adesivos transdérmicos. O adesivo transdérmico, tá? Ele vai liberar o fármaco, o princípio ativo, na pele. E esse princípio ativo ele vai ser absorvido através da pele. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é lavar as mãos e escolher o local onde esse adesivo vai ser colocado. Eu posso colocar no braço, na barriga, né, no abdômen, no glúteo, aqui na região posterior do pescoço. Então, existem várias áreas nas quais eu posso colocar esse adesivo. E é importante que essa área ela não tenha pelos ou tenha poucos pelos, certo? E a região também deve estar íntegra, ou seja, sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento, sem nenhuma solução de continuidade, que é o termo que nós utilizamos. A pessoa vai lavar e secar cuidadosamente esse local, né? O local ele tem que estar bem seco para colar o adesivo. Uma vez que o adesivo foi colado corretamente, ele não descola. Ele só vai descolar no dia em que você tiver que retirar esse adesivo. E ainda assim dá trabalho para fazer a retirada, né? A retirada tem que ser feita com água morna, um pouquinho de sabonete, bem devagar, porque ele realmente adere à pele. Então, o ideal é que você coloque esse adesivo, tá? Sobre a pele seca, íntegra, e você vai pressionar por 10 a 20 segundos, para que ele fique bem colado. Essas são as regiões que eu mencionei para vocês que podem ser utilizadas para colar o adesivo. E é muito importante fazer um rodízio. Eu nunca devo aplicar o adesivo sempre no mesmo local, porque ele pode causar uma irritação na pele,
Então, o ideal é que eu faça um rodízio na aplicação. Alguns exemplos de medicamentos que são aplicados na forma de adesivos são anticoncepcionais, medicamentos que visam fazer a reposição hormonal na mulher, medicamentos contra o Alzheimer, por exemplo. Então, nós temos aí vários medicamentos que podem ser utilizados na forma farmacêutica de adesivos transdérmicos. Após o tempo recomendado de uso, e isso vai variar de produto para produto, você vai retirar o adesivo dobrando ao meio, tá? Não jogue o adesivo fora no lixo aberto, tá? Porque ele vai continuar liberando algum fármaco e se esse lixo ele não for descartado de uma maneira adequada, ele vai para o meio ambiente e ele vai contaminar o meio ambiente. Então, o ideal, você tira o adesivo e dobra ele ao meio. Se restar um pouco de produto na pele, você pode remover com algodão embebido em álcool, tá? Para retirar aquela colinha, né? Aquele restinho que ficou aderido na pele. E uma recomendação é que quando você usa um adesivo transdérmico, você não deve fazer saunas ou tomar banhos muito quentes. Aquele banho que enfumaça o banheiro e que parece uma sauna. Por quê? Porque isso dilata os poros da minha pele e eu vou ter uma absorção maior do produto, podendo ocasionar até mesmo uma toxicidade, dependendo do produto que está sendo aplicado através do adesivo. Então, o ideal é que não se utilize de banhos muito quentes e jamais fazer saunas enquanto estiver usando o produto. Existem outras formas farmacêuticas que nós vamos aqui citar, como por exemplo o comprimido vaginal. Existe um medicamento que se chama Vag-C, é um medicamento à base de ácido ascórbico que tem a finalidade de equilibrar o pH da região íntima da mulher. Então, esse produto, ele vem na forma de um comprimido e ele tem um aplicador. Esse aplicador é semelhante àquele aplicador que eu já havia mostrado para vocês, né? O aplicador para cremes, géis e pomadas vaginais. Temos também os óvulos. Os óvulos são essas preparações que estão aqui na figura. Também são preparações para serem colocadas na vagina e também veiculam fármacos, princípios ativos que vão agir nesse local. Então, nós temos ainda essas formas farmacêuticas. Temos também cremes e pomadas de uso dermatológico, né? Cremes e pomadas que nós vamos aplicar sobre a pele, sempre com as mãos limpas, e o modo de aplicação, ele depende da finalidade. Aqui na figura nós temos 2 aerossóis, os dois são para processos inflamatórios, eles combatem processos inflamatórios decorrentes de contusões, decorrentes de outras situações. E esses produtos, então, eles vão ser aplicados sobre a pele. Temos também os cremes e as pomadas. Um creme, esse creme, ele normalmente é uma emulsão óleo em água.
Ou seja, ele não é uma preparação gordurosa, ele é uma preparação que é facilmente removido com água, diferente da pomada. A pomada, muitas vezes, ela é uma preparação à base de vaselina ou lano-vaselina. E essa preparação, ela é gordurosa. Então, muitas vezes, a pomada, ela mancha a roupa, ela é difícil de ser removida, né? Dá um pouco mais de trabalho de você retirar da pele. Mas, se eu quero fazer uma proteção, uma barreira na pele, o ideal é que eu utilize a pomada, se eu quero que ela atue como barreira. Se eu quero uma melhor absorção do produto, o ideal é um creme e não uma pomada, tá? A pomada, ela tem uma ação mais superficial, ela forma uma barreira, ela forma uma película de proteção. É diferente do creme que nós utilizamos. Temos ainda o filme gelatinoso. Esse medicamento é um medicamento para tosse seca. Ele é um filme gelatinoso, uma folhinha gelatinosa que nós colocamos na boca e essa folhinha gelatinosa ela dissolve, tá? Então há também essa forma farmacêutica. E temos formas farmacêuticas comuns na farmácia de manipulação, como, por exemplo, as gomas, pastilhas, chocolates, shakes, sorvetes, mousses, sopas, sachês. Essas preparações, elas são desenvolvidas de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele não aceita muito bem o medicamento, né, ele acha o sabor do medicamento ruim, eu posso, de repente, manipular para ele um shake ou até mesmo um suco. Se eu tenho um paciente que ele tem dificuldade de deglutição, uma dificuldade para engolir os medicamentos, eu posso manipular esse medicamento, por exemplo, na forma de um suco ou ainda uma sopa. É claro que aí depende, né, do princípio ativo, se ele pode ser aquecido ou não, se ele tem estabilidade, né, quando colocado numa preparação como uma sopa. Mas são possibilidades que a indústria farmacêutica não tem interesse em produzir. E a farmácia de manipulação, então, ela pode, né, produzir essas formas farmacêuticas. É muito interessante. A manipulação, ela tem uma gama de possibilidades. Bom, por hoje é só. Nós terminamos a nossa atividade, a nossa aula de uso correto das diferentes formas farmacêuticas. Espero que vocês apliquem os conhecimentos adquiridos e qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo Moodle, ok? Essa aula ela foi gravada para o primeiro período do curso de farmácia da Unifal, mas está aberta e disponível a qualquer pessoa que tenha interesse em assistir. Muito obrigada e até a próxima!